Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Ele é maior sim do que Abraão, ele é maior do que todos os profetas. Quem Jesus pretende ser? Jesus nunca pretendeu ser nada, Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Infelizmente, os corações endurecidos, os concidadãos aqui de Jesus, não podiam ver esta verdade, não podiam aderir a esta verdade pela dureza de coração. Não é simplesmente pela limitação da compreensão, porque muitos aderiram, porque abriram os seus corações e permitiram que Jesus revelasse o seu verdadeiro rosto. Então, hoje essa palavra, ela também interpela o nosso coração, né? A discussão, ela está cada vez mais calorosa. Nós estamos nos aproximando, do julgamento de Jesus, da prisão de Jesus e o mistério da sua paixão e morte. Então, as discussões, elas estão se acendendo cada vez mais. E Jesus diz: quem guarda a minha palavra não verá a morte. Vejam a novidade que Jesus apresenta, a superação da própria morte. A ressurreição aqui é um elemento já presente nos discursos de Jesus e que certamente provocou, como nós vimos aqui, uma reação enérgica, uma reação forte da parte dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus não apenas é um mestre de vida, mas é o Filho de Deus capaz de vencer até a morte. Jesus não veio simplesmente, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensinar algumas verdades. Jesus veio para nos trazer a vida que é capaz de vencer a morte. Com Jesus, a morte não tem a palavra fim, não existe. Porque com Jesus Cristo, a morte é só Páscoa, a morte é só uma passagem, a morte é só mais uma etapa nesse caminho na direção do Pai do céu. E eu falo aqui certamente com muito respeito a todos aqueles que já perderam algum ente querido ou você que esteja passando por uma experiência assim. Deixa essa palavra da vida tocar o teu coração. Nem a morte é capaz de separar você dessa pessoa. Porque se nós estamos em Cristo, Jesus é a vida e Ele vence a morte. Até Abraão era assim. Até Abraão era dessa forma. A morte era o fim. Mas em Jesus não. Jesus é a superação disso. Jesus vai muito mais além. Existe aqui alguém muito maior do que Abraão, do que todos os profetas, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, essa experiência de Páscoa, que nós nos aproximamos dela, vai ser para nós uma experiência da cura da nossa ideia errada sobre a morte. Talvez você tenha dentro de você uma ideia equivocada sobre a morte. E talvez seja nesta Páscoa a experiência de você curar definitivamente esta ideia errada. Se você aderir a Jesus Cristo, o autor da vida, se você abrir o seu coração e permitir que Cristo seja o centro da tua vida, até mesmo a experiência de morte vai ser totalmente diferente na sua vida. Você vai enxergar que ela é só Páscoa, ela é só passagem para uma vida plena, para uma vida definitivamente em união com Deus, com o Pai do céu. Eu desejo isso para mim, eu desejo isso para o seu coração. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.